A encampação foi em dezembro de 1985. Quer dizer, as forças estaduais chegaram aqui, não é, homens armados de metralhadoras e fuzis, e assumiram a empresa na base da força, né, mano militar, até porque não havia um mandado de busca, um mandado de inspeção, de coisíssima nenhuma. Certo? O mandado só saiu no final da tarde do dia em que o governo começou a tomar as empresas, certo? E isso foi na parte na madrugada. Quer dizer, na madrugada do dia 10 de dezembro de 1985, certo? O governo assumiu todas as empresas que faziam parte daquele pacote que ele havia pensado para serem assumidas pelo Estado. Imediatamente, todo esse prédio onde nós estamos, ele foi todo cercado de faixas que diziam slogans, né, tipo, essa empresa agora pertence ao povo, etc, etc. E, dando sequência a isso, uma fila enorme se formou aqui, nesse local, né, uma fila de mais de 1 quilômetro, onde o governo abria vagas para motoristas, cobradores, rodoviários de um modo geral. Certo? A empresa, à época da encampação, ela tinha algo em torno de 350 empregados, passou a ter 800 na semana seguinte. Então, foi assim, foi o que quebrou o sistema, a medula do sistema de encampação montado pelo governo, foi esse cabide de emprego que as empresas se tornaram assim de uma semana para outra. Não, absolutamente, não houve comunicação, foi tudo na base do militarismo mesmo. O que a gente imagina é que todas as lideranças empresariais do Estado do Rio, elas foram atingidas por esse ato, certo? No meu caso, à época, eu era presidente do Sindicato das Empresas do Estado do Rio de Janeiro, o atual CETRERJ, certo? Tinha um outro nome à época. Então, eu era presidente do CETRERJ. O Délio era presidente do Sindicato de Duque de Caxias e da própria federação. O Délio Sampaio era o presidente da FETRANSPOR à época, certo? A empresa dele, que era uma empresa que era referência no estado do Rio de Janeiro, ela foi encampada também junto com a minha, que não era referência, mas era uma empresa organizada, que não devia uma prata para ninguém, certo? Nem para o governo, não se devia impostos, nada. O sistema financeiro, na montagem econômica e financeira da empresa, estava perfeitamente sadia naquela época. Então, do município do Rio de Janeiro também, as pessoas que foram atingidas, ou os empresários que foram atingidos, eram, via de regra, lideranças empresariais do sistema transportador. Isso, a gente estou partindo desse princípio, por quê? Porque realmente o número de empresários e dirigentes sindicais foi o que mais apareceu no momento da encampação, né? E na época dessa encampação, o governo pegou 16 empresas, mas como essas 16 empresas, algumas delas tinham uma parte em outras sociedades empresariais,
também essas outras sociedades acabaram sendo atingidas pelo processo de encampação. 2 anos e alguns meses. Foi um tempo bastante para o governo deixar de recolher qualquer tipo de imposto, certo? Nem aqueles recolhimentos dos empregados, imposto de renda nem se fala, o ISS do município, o ICMS, nenhuma contribuição foi recolhida mais. O que, à época da devolução das empresas, criou uma situação traumática para as empresas, né? Nós, até pouco tempo, pagávamos parcelamentos de dívidas antigas que foram deixadas pela administração que passou por aqui. E mais, o risco desconhecido, quando nós voltamos à empresa, o risco desconhecido era uma loucura, porque a empresa não tinha memória de nada do que havia acontecido naquele período da encampação. E a documentação existente sobre a vida da empresa de antes da encampação, isso tudo desapareceu também. Quer dizer, as pessoas que para aqui vieram para cuidar da empresa durante a encampação, a encampação ela previa uma entrada do governo, entrada para ficar, não uma via de nós vamos lá, damos uma ajeitada na empresa e saímos. Não, o governo veio para ficar. Só que a administração era tão caótica, tão desarranjada, tão pouco profissional, certo? Que de imediato eles começaram a se perder. Vinha para aqui um administrador, ele ficava 2, 3 meses, ele mesmo se demitia e fazia uma conta de chegar lá para para pagar os direitos dele pelo tempo que ele esteve à frente da empresa. E assim a empresa foi cuidando de quebrar. Ela não reformou um único ônibus, não comprou um único ônibus, pelo contrário. Na época nós tínhamos 85 ônibus, na época da encampação. Na devolução, os 85 ônibus rodavam à época, faziam as linhas normalmente. Após a encampação, nós recebemos 35 ônibus se arrastando. Quer dizer, nenhum servia mais, e alguns, inclusive, eram ônibus recebidos aqui por empréstimo de empresas do município do Rio de Janeiro.